Atualmente, os acelerômetros são os transdutores mais utilizados no monitoramento de máquinas, pois são robustos, compactos, leves e de fácil instalação. Além disso, podem ser empregados para medições em uma larga faixa de frequência. Os acelerômetros são instrumentos sísmicos dedicados à medição de vibração absolutas em partes rígidas, tais como as carcaças dos mancais de máquinas. Em geral, são envolvidos por uma cápsula protetora de metal, onde uma massa muito pequena é montada sobre um cristal piezoelétrico, que age de forma análoga a uma mola. Dessa forma, quando o acelerômetro está sujeito à vibração, a massa exerce uma força variante no tempo sobre o cristal piezoelétrico, dando origem a uma carga elétrica que pode ser medida em picocoulombs proporcional à força de excitação, o que significa que ela também é proporcional à aceleração do corpo a ser medido. Em geral, os acelerômetros possuem também amplificadores de carga, que podem ser internos ou externos, dedicados à conversão do sinal de saída do cristal piezoelétrico em uma tensão elétrica que em geral é de ordem de milivolts. E nesse momento, é importante mencionar que os acelerômetros que possuem amplificadores externos são bem mais resistentes a altas temperaturas. Na animação, podemos observar o funcionamento de um acelerômetro uniaxial, que captura a vibração apenas em uma direção, que no caso é a direção horizontal do mancal. Também há disponíveis no mercado acelerômetros triaxiais, que uma vez posicionados, capturam a vibração nos 3 eixos, horizontal, vertical e axial. Entretanto, seu uso ainda é limitado, principalmente devido ao alto custo. Conforme já vimos, o acelerômetro é classificado como sendo um transdutor de vibração, pois ele converte a aceleração do corpo a ser medido, que geralmente é quantificada em Gs, ou metro por segundo ao quadrado, em uma tensão proporcional, avaliada em milivolts, dando origem a um sinal elétrico que passa pelos cabos e chega até o coletor de dados. Na sequência, vamos ver as duas principais especificações dos acelerômetros. E a primeira delas é a sensibilidade, que nada mais é do que uma constante de proporcionalidade que relaciona a vibração medida em aceleração, que pode ser em Gs ou metros por segundo ao quadrado, a tensão elétrica correspondente gerada pelo transdutor, avaliada em milivolts. A maior parte dos melhores sensores usados em manutenção preditiva possui uma sensibilidade próxima a 100 mV por G. Para compreender melhor como funciona a sensibilidade, vamos tomar como exemplo um mancal que esteja vibrando com 5 Gs. Se nós realizarmos a medição com um acelerômetro a 100 mV por G, a saída do transdutor indicará 500 mV. Bem, e a segunda especificação que vamos apresentar é a faixa de operação, que define o range de frequência onde o acelerômetro pode ser empregado. Por exemplo, há diversos acelerômetros no mercado em que a faixa de operação é definida entre 10 Hz a 12 kHz. Nesse momento, é bastante oportuno destacar que os acelerômetros devem ser escolhidos de acordo com a aplicação. Por exemplo, se o nosso objetivo é detectar e diagnosticar antecipadamente defeitos em rolamentos de máquinas cujo eixo trabalha na faixa de 1800 RPM, um acelerômetro cuja faixa de operação está situado entre 10 e 1000 Hz é inadequado, pois defeitos em rolamentos para detecção antecipada costumam se manifestar acima de 3 kHz. Neste caso, o ideal seria um acelerômetro cuja faixa de operação fosse, por exemplo, entre 10 Hz e 10 kHz. Todas as especificações dos acelerômetros podem ser obtidas diretamente com o fornecedor, mas também podem ser encontradas disponíveis na internet nos sites dos fabricantes. Além disso, também pode-se obter essas informações nas cartas de calibração, também conhecidas como certificados de calibração, e que são fornecidas junto com o equipamento. A carta de calibração é um documento muito importante, pois além de conter as principais especificações do instrumento, são essenciais para a empresa com certificação ISO. Portanto, deve ser arquivado em lugar seguro. Para garantir a confiabilidade das medições, recomenda-se que a calibração de transdutores de vibração seja realizada pelo menos a cada 2 anos por laboratórios acreditados, quando é emitido um novo certificado de calibração
que também deve ser arquivado com cuidado.